Então vamos lá. Só revisando aqui. A gente aprendemos que em resistência, que é medida em ohms, a resistência ela usa esses dois símbolos clássicos, e a gente sabe que ela é proporcional ao diferencial que dá em relação à potência em ohms na divisão sobre a tensão e a corrente. Então, por exemplo, se uma resistência é 2 ohms, a tensão de 10 volts sobre a corrente de 10 amperes, ela vai ser proporcionalmente dividida, que vai dar, no caso, 1 ampere por 5 volts. Então, a gente já viu isso aqui em aulas anteriores. O que me interessa saber, qual a diferença da resistência para esses dois aqui de cima, que são os potenciômetros e os trimpodes, né? Bom, aí, deixa eu apagar aqui, não tirem print ainda não, porque isso aqui já tem lá no YouTube, já tem aulas anteriores sobre resistência. O que acontece é que no caso da resistência, eu vou até fazer o desenho dela aqui, de novo. No caso da resistência, ela tem uma fase deslizante, a gente chama de fase deslizante. Então, resumindo, o potenciômetro, que é o que nós estamos falando agora, que é o potenciômetro, ele tem o que? Uma resistência variável. Só que essa variação, tá? Ela é ajustável. Resumindo, você define qual vai ser a menor resistência ou a maior resistência desse resistor, tá? Então vamos supor, se você compra, eu vou chamar de POT aqui, que é potenciômetro, vou abreviar, tá? Se você tem um potenciômetro que você compra, digamos, de 100 ohms, né? Ohm para dedéu. Então, 100 ohms. É lógico que esse resistor, já que a resistência dele é variável e ajustável, ele vai poder ir no momento de 0 até 100 ohms. Então, já que é ajustável, ele pode ter qualquer resistência entre 0 e 100 ohms. E essa resistência vai ter um efeito deslizante sobre ele, tá? Um efeito deslizante. Então, quanto mais vier para cá é 0, quanto mais vier para cá é 100. Então, nesse ponto aqui que eu estou no meio, né? Eu estou exatamente no meio aqui, a gente pode dizer que eu estou com 50 ohms, tá? Então, essa que é a diferença. Agora, aonde que ele é empregado, esse tipo de resistor? Ele é muito empregado em aparelhos que você tem aquele botãozinho que você gira lá no aparelho, né? Aqueles botões, por exemplo, você tem um aparelho aqui, ó. Você tem um aparelho de som, principalmente áudio, é muito usado em áudio, tá? Aí você tem aqueles botões que você gira para um lado, gira para o outro, né? E tal. Então, esses botãozinhos aqui também, geralmente aparelho que mexe com áudio. Mexeu com áudio, cara, vai ter potenciômetro, tá? Tudo que tiver áudio, seja instrumento de som, guitarra, amplificador, equalizador, tudo que for, vai ter áudio aí, vai ter, além do áudio, vai ter os potenciômetros aqui, tá? Bom, então já deu para entender que conforme você gira lá, né, conforme você gira, vai mudando a variação dessa resistência, ok? Muito bem. Só que tem um problema. É que o potenciômetro, apesar dele ser uma resistência ajustável, ele tem um consumo mais alto do que um resistor padrão. Geralmente o consumo de potência dele em watts é um pouco maior. Então isso vai depender do tipo de amperagem de corrente que vai circular pelo potenciômetro e a resistência variável dele. Então vamos supor, aí é proporcional, tá? Aí o caso, nesse caso é proporcional. Então eu tenho assim, ó, se eu tenho X watts, tá? Se eu tenho X watts, que é a potência de consumo dele, já que ele vai ter consumo. Se eu tenho X watts, isso aqui vai ser proporcional, certo? A tensão vai ser proporcional à tensão dividida pela resistência, tá? Resistência. Então vamos supor que esse resistor aqui, ó,
de 100 ohms, que eu coloquei aqui como exemplo para vocês, vamos supor que ele vai ser ligado numa tensão, deixa eu ver aqui, eu quero saber quantos watts. Ele vai ser ligado numa tensão de 50 volts, tá? E eu já sei que ele é o que? A potência máxima dele é o que? É 100 ohms, né? Então vamos colocar aqui 100, certo? 100 ohms. Beleza. Quanto dá a divisão aqui? Muito simples, né? Eu posso até tirar um zero aqui, de cima, vai ficar 5 por 10. Quanto é que dá aqui o resultado, pessoal? Quem tiver calculadora aí, me diz o resultado. Eu já sei, mas eu quero que vocês calculem aí. Aí Matheus ou Marcelo, pega a calculadora do celular, dividir 50 por 100 aí. Quanto é que dá? Não, 20 não pode, tem que dar menos, que é 50 por 100. Eu estou dividindo 50 por 100. 50 por 100. Deve dar 0, alguma coisa. Isso mesmo. Então quer dizer, resumindo, esse potenciômetro aqui, se eu for comprar ele para essa tensão, sobre essa tensão aqui, para fazer o ajuste variável de 100 ohms, ele tem que ser pelo menos 0,5 watts, tá? Agora tem casos diferentes, que quanto maior subir a tensão e menor a resistência, a quantidade em watts vai aumentar, tá? Então, deixa eu fazer um outro exemplo aqui para vocês. Vamos lá, eu tenho um potenciômetro aqui. Isso aqui tá... Isso mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um potenciômetro, digamos, que ele vai ser de 25 ohms. Deixa eu fazer melhor aqui. 25 ohms. E eu vou ligar ele numa tensão de, deixa eu ver aqui, maior, deixa eu ver, uma tensão de 98 volts. Quanto é que vai dar essa divisão aí, pessoal? 98 por 25. Isso, então ele vai me consumir em watts 3,92 watts. É o que ele vai me ter de consumo. Isso aqui é só para calcular o quanto ele vai dissipar de consumo ou calor. É claro que calor sempre é um pouco mais, tá? Mas é quanto ele vai ter de consumo sobre a tua tensão e a corrente elétrica. Esse que vai ser o consumo do potenciômetro. O consumo aqui não interessa tanto se você estiver trabalhando com altas potências de tensão e corrente. Isso aqui é insignificante. Para altas potências por exemplo, um amplificador de alta potência, isso aqui é ínfimo para ele, essa perda aqui. Ainda mais que ele vai trabalhar em torno de 1.200 watts, 3.000 watts, entendeu? Então, isso aqui não faz tanta diferença. Mas pelo menos tu sabe já qual é a medida em watts do capacitor, aliás, do potenciômetro que tu tem que comprar para essa tensão, se esse for o valor dele. Agora, olha como aumenta o aquecimento, olha como é proporcional, como o Marcelo falou. Olha como aumenta o aquecimento da potência se eu diminuir a resistência. Quer ver? Diminua aí agora de 25 para 10. Olha quanto dá agora. Está na cara que vai dar, deixa eu apagar aqui, está na cara que vai dar 9,8. Sim, correto, ô Matheus. Então aqui vai dar 9,8 watts, tá? Então quanto menor a resistência, sob a mesma tensão, vai ser maior o consumo dele. Por quê? Porque ele vai aquecer mais. Então, veja o que aconteceria, eu pergunto para vocês agora, o que aconteceria se eu, nesse cálculo aqui, eu fosse comprar um potenciômetro de 10 ohms por, digamos, 2 watts. O que aconteceria? Ele ia queimar, ele nem ia funcionar, ele ia fazer isolamento. Ele, na verdade, ele não ia nem fazer resistência zero e nem alta, ele ia simplesmente aquecer de tal forma que ele ia isolar a passagem da corrente elétrica. Por quê? Porque eu preciso que ele seja ele tenha um trabalho
de potência de 9,8 watts. E se ele for de 2 watts, vai ser insuficiente para isso daqui. Deu para entender, Marcelo? Beleza, então. Então é por isso que é bom, quando você for comprar um potenciômetro para o seu projeto, né? Se você for comprar para o seu projeto, você já compra na medida certa. Já que você tem o projeto, você sabe quantos volts, quantos amperes está passando ali, então você já compra na medida certa o potenciômetro. Agora tem um detalhe, tá? Quando você tem defeito num potenciômetro, é claro que quando você abre o aparelho e vê lá o potenciômetro, muitas vezes isso daqui, ó, a medida em ohms e a medida em watts, que é o mais importante, tá? Que são esses dois aqui, muitas vezes já vem escrito em cima do potenciômetro. Mas aí, como o potenciômetro é velho, já está oxidado ou alguma coisa lá, é bem possível que isso aqui não esteja mais escrito no potenciômetro. Certo? É isso mesmo, Matheus, aí já ajuda e muito. Agora, se o potenciômetro estiver todo lascado, aí lascou-se, né? Aí vai ter problema. Então, nesse caso, você vai ter que ter o projeto, você vai ter que baixar de algum lugar o projeto. Agora, se o potenciômetro, se você estiver trocando ele, mas ele ainda esteja com ruído, porque essa dinâmica de deslizamento, às vezes ela gera ruído, porque ele tem uma pista onde ele desliza, e essa pista num lado tem menos resistência e do outro lado tem mais resistência. Então, quando essa pista desliza sobre o potenciômetro, pode ter interferências. Às vezes essa pista já está oxidada, tem poeira, sujeira, óleo, umidade. Então você vai ver que aquele potenciômetro está chiando, dando interferência. Então existe a necessidade de trocar aquele potenciômetro, né? Agora, quando eu for tirar ele do aparelho, com um multímetro eu consigo descobrir pelo menos isso aqui, ó. Eu consigo descobrir qual é a quantidade de ohms dele. Mas eu não consigo descobrir qual é a quantidade de watts. É isso que eu não consigo, no multímetro, saber quantos watts é aquele potenciômetro. Então, nesse caso, o que é que você faria? Eu pergunto para vocês, o que é que você faria para descobrir? Você tirou do aparelho. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou desenhar um potenciômetro como ele seria aqui. Aqui ele tem 3 terminais, tá? Tem 3 terminais. Aqui. E tem o deslizante dele aqui, que é um negocinho que você desliza para cá ou para cá, tá? Então tá aqui, eu tenho 2 fios aqui, 3 fios soldados, tá? Eu tenho aqui que é positivo, negativo e positivo. Eu pergunto, esse potenciômetro está com defeito, está dando chiado, está dando problema, porque quando eu deslizo aqui, né, a resistência dele para um lado e para baixo, eu deslizo bem devagarzinho, ele fica chiando, às vezes o som vai embora, o som volta, ele está lascado. Aí vem a pergunta, eu consigo saber quantos ohms aqui é dele, porque eu vou lá no multímetro e meço o total de um lado e o total do outro, então eu consigo saber, mas eu não consigo saber quantos watts é para me comprar. Agora é que vem o que a gente já aprendemos nas outras aulas. Como é que eu faria para descobrir, então, quantos watts ele é? Qual é a única informação que está me faltando? Eu tenho a quantidade de ohms, que eu consegui medir no multímetro, que a gente vai ver essas medições a partir da 7ª aula. Mas eu não tenho isso aqui, ó. Eu não tenho a tensão. Quantos volts? Como é que eu faria para descobrir? Muito simples, muito simples. Eu pego e meço aqui, ó. Lá nos fios que estão soldados ele. Eu meço aqui quantos volts tem aqui. Entendeu? Quando eu medir aqui, onde estão meus 2 dedos, automaticamente eu vou saber quantos volts. Aí eu tenho já todas as informações que eu preciso. Eu tenho quantos ohms e quantos volts. Aí eu divido um pelo outro e já sei quantos watts é o potenciômetro. Entendido então, pessoal? E eu meço quanto entra no potenciômetro aqui. Eu vou medir quanto entra. Quanto entra nele. A saída não é tão importante, porque eu sei que a saída vai dar continuidade. Porque o potenciômetro ele entra de um lado, ou sai de um lado, ou sai do outro. Um lado é menor, outro lado é maior. Isso a gente vai ver na 7ª aula, na parte de testes. A gente vai entender melhor isso aí. Oi, boa noite, querido. Boa noite. Entendido então, pessoal? Pode tirar o print aí, tá? Quem quiser tirar o print.
Sim, sim, tem que estar com o aparelho ligado, ô Sandro, isso mesmo. Tem que estar com o aparelho ligado, isso mesmo. Você liga o aparelho lá, vamos supor que você tirou o potenciômetro, você tirou fora, né? Você liga o aparelho lá, quando tiver. Claro que tu não vai dar curto aqui, não, pelo amor de Deus. Você tira o potenciômetro e mede lá nos dois polos que chegam, ou vai ser nesses dois ou vai ser nesses dois, né? Ou então tem um fio vermelho, um fio preto, tu vai saber quem é negativo ou positivo. Essa questão de cores a gente vai ver na 10ª aula, como é que os circuitos eletrônicos se interagem em cores, tá? Mas tu medindo lá os dois fios, tu vai chegar numa potência, numa tensão em volts. E chegando nessa tensão, você já sabe qual é a medida em ohms, você vai fazer a divisão que você sabe quantos watts é o teu potenciômetro. Então pode tirar print aí, pessoal, que eu vou apagar para ir para os trimpods agora. Já? Tiraram o print? Beleza, então vamos lá, vou apagar, hein? Bom, vamos agora falar dos trimpods, tá? Por que eu botei os trimpods junto dos potenciômetros, tá? Por que eu botei? Opa, Marcelo. Então, olha só, por que eu botei junto os dois? Simplesmente porque o potenciômetro, numa escala de medidas, vamos colocar aqui pote de potenciômetro, né? Os potenciômetros, eles podem chegar geralmente, tá? De 10 ohms até 1000 mega ohms. Olha só, rapaz. Né? Aqui é 1 bilhão de ohms. É gente pra caramba. Então eles podem chegar. Já os trimpods, eles têm sim, a tensão que eles podem chegar, eles podem ser usados até 85 volts, tá? Isso eu estou falando de DC. Em AC geralmente não se usa potenciômetro, porque são coisas tão monstruosas que não se vale nem a pena fabricar se for em DC, tá? Só que os trimpods é diferente. Os trimpods, eles têm baixíssimas resistências e trabalham sobre tensões muito menores, tá bom? Então os trimpods, eles podem trabalhar desde 0,0001 ohms, tá? Até geralmente 10 mega ohms e uma tensão máxima de 24 volts, tá bom? Na realidade, eles são muito pequenos. Por exemplo, se eu for desenhar um potenciômetro aqui, ó, em relação a tamanho, aqui é o... tentar desenhar aqui um potenciômetro. Aqui está os terminais dele. Isso aqui é um potenciômetro grande. Mas se eu for desenhar um trimpod, proporcionalmente ao tamanho e à capacidade dele, ele é uma coisa muito pequena. É um negocinho assim, ó. É muito pequenininho. Ele tem tipo aqui um negócio que você gira em forma de dentes. Eles têm uns dentezinhos assim, ó. Tá? A gente vai ver na 7ª aula, eu vou apresentar todos os componentes para vocês e a gente vai fazer os testes, vocês vão aprender. Então o tripod ele é muito pequeno. Então, se alguém perguntar de vocês o que é um tripod, o tripod nada mais é do que um potenciômetro minúsculo, muito pequeno e com capacidade em ohms variáveis muito pequenas. Agora é bom lembrar, tá, que esse limite aqui você compra já com esse limite. Por exemplo, você pode comprar um potenciômetro grande de 50 mega ohms, ou de 50k ohms, ou de 10k ohms. Você pode comprar um tripod de 0,01 ohms, ou 0,2 ohms, ou pode ser de 10 ohms, ou 1k ohms, entendeu? Então, para quem sabe aí o que é K, né, 1000, mega, milhão, B, bilhão, né? Mas deixa eu explicar logo uma coisa, tá? Em resistência não existe bilhão, tá bom? Não existe bilhão, existe milhões, mas não bilhão.
Quer dizer, milhares de bilhões não existem em ohms, em resistência. A maior resistência que você pode comprar é essa aqui, ó. Geralmente é 10 mil, aliás, eu escrevi 1000, mas é 10 mil. 10 mil mega-ohms, é o máximo que você vai encontrar, é uma coisa muito alta. Tem mais alta, mas é uma coisa enorme de grande. É uma coisa enorme de grande. Tá? Então, esse aqui é o potenciômetro e isso aqui é o tripode. Tá? Quiserem anotar, pode anotar aí. Ou tirar o print, tá? Tirar o print, que é mais rápido. Quando tirarem o print aí, alguma dúvida sobre potenciômetros e tripode? Alguma coisa a mais que você quer que eu explique sobre eles? Alguma coisa da física deles? Alguma dúvida? Eu ia escrever, mas ia demorar muito. Eles são feitos do mesmo material? Não. Tem tem 3 materiais diferentes, tá? Vamos colocar aqui materiais, tá? Foi bom perguntar, Matheus. Matheus é uma águia, rapaz. O homem voa alto. Ainda tô querendo descobrir porque meu CPU pegou fogo. Ah, não te preocupa não, que na 10ª aula tu já vai descobrir e hoje já vai ter a primeira pista. Hoje já vai ter a primeira pista. Mas na 10ª aula tu já vai saber a resposta. Mas me diz uma coisa, pegou fogo na fonte? Então, do que eu lembre, não foi bem a fonte, porque a fonte tá intacta. Mas foi a placa-mãe que pegou fogo. Deixa eu ver. Não foi bem também na placa, foi na parte dos componentes traseiros, no caso, né? Onde tem aquelas conexões USB. Foi ali que pegou fogo. Isso. Não, mas aí a culpa não foi da energia da fonte, a culpa foi curto em outro local. Não veio da fonte, veio de outro local. Tá? Mas quando a gente chegar na parte de análise de circuitos, tu vai entender o que é um circuito bem protegido e um mal protegido. Só aconteceu isso com a tua placa porque as portas USB para a integração do circuito da placa estava com a proteção muito fraca ou mal feita, engenharia mal feita da proteção. Então bora lá. E tem outra observação, meu HD também foi pro espaço. Queimou também? Queimou também. Tá, então aí vocês vão aprender a consertar a placa queimada de um HD. Isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui no curso. Tá, então pode ser, guarda esse HD aí que pode ser que ainda tenha uma sobrevida aí. Bom, materiais, vamos lá. Materiais, pode ser feito de papel. Isso eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando desse material aqui, ó. Cadê? Deixa eu fazer assim, tá? É esse material aqui, ó. Esse material aqui, tá? Não é um material deslizante, não é esse. Não é esse, é esse material aqui de interno. Pode ser de papel ferrite, que a gente chama. Papel ferrite. É um papel que é misturado com pigmentação de ferro, tá? Ou pode ser feito de inox mais ferrite, tá? Então esses são os dois materiais. Geralmente esse de inox mais ferrite é o que dá defeito primeiro. Deixa eu voltar para cá, um pouquinho para cá. É o que dá defeito primeiro, porque esse aqui enferruja fácil. Se você usar um ambiente muito úmido, com muito calor, rapaz, esse potenciômetro vai embora em questão de 2, 3 meses. Já o papel o papel ferrite não, ele dura mais, dura 2 anos, 3 anos, tá? É o mais indicado, é o papel ferrite. Mas a gente vai ver na 7ª aula de apresentação, que eu vou apresentar todas as variâncias de todos os componentes. E aí vocês vão, eu vou dizer, ó, esse aqui é melhor por isso, aquele lá é pior por isso, e assim por diante. Tá? Pode tirar o print aí que eu vou apagar. Alguma outra pergunta sobre potenciômetro? Sandro, Marcelo?
Ah, é, isso aí. Isso aí eu não queria entrar agora, porque senão vai levar mais 20 minutos. Mas a gente, quando for treinar os componentes, eu vou ensinar vocês a como fazer isso aí, tá? Mas também só dá, olha, só dá para limpar dois tipos, tá? Só dá para limpar aquele de cápsula, que é aquele assim, tá? Que você tem o deslizante aqui, ó. Só dá para limpar esse e alguns desses aqui, ó. Alguns desses e esse aqui sempre dá para limpar, tá? E alguns desses aqui. Mas esse aqui, mano, deu defeito, já era. Pode jogar fora. É interna, isso, é interna. Alguns tu desmonta, eu vou mostrar para vocês como é que você desmonta e remonta para limpar. E outros não tem como desmontar, que são blindados. Aí é o caso desses aqui. Tem alguns deles que são 100% blindados. Aí já era, não tem jeito de jogar fora. Mais alguma pergunta aí, gente? Bom, então vamos lá. Já tiraram o print, né? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar num campo das proteções que tem a ver com o que aconteceu com o nosso amigo Mateus. Tem a ver com o que aconteceu com o nosso homem águia aí, o Mateus. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre varistores, né? Tem gente que ouve essa palavra e pensa logo em transistor. Não, não tem nada a ver, tá? Então vamos falar sobre varistores. Bom, primeira coisa, varistor, quando você ouvir essa palavra varistor, você já pensa nisso aqui, ó, proteção, tá? Você já pensa logo nessa palavra, proteção. Mas aí tem gente que diz assim, ah, professor, mas o fusível não é a melhor proteção? Aí é que tá, o fusível protege de uma coisa, mas não protege de outra, né? Tem gente que pensa que fusível protege tudo. Não, vocês vão aprender agora o porquê, tá? Por quê? Vamos lembrar aqui, vamos colocar aqui fusível. Fusível, vamos fazer o desenho dele, que nós já aprendemos na aula passada. Aprendemos a simbologia de algumas coisas, né? Então o símbolo dele é esse aqui, ó. Certo? E o símbolo do varistor. Vamos aprender agora o símbolo do varistor, tá? Aí o símbolo do varistor é este carinha aqui que parece uma resistência, tá? Só que ele tem isso aqui, ó. Ele tem um corte e mais isso aqui, ó. Tá? Ou às vezes eles fazem assim, quando o varistor é de dupla potência, eles fazem uma retinha dos dois lados aqui. A diferença, deixa logo, já que a gente está falando de proteção, a diferença entre fusível e varistor é essa aqui, ó. O fusível ele vai te proteger contra alta corrente, tá? Alta corrente, quer dizer, ele vai te proteger quando a amperagem subir, tá? Quando a amperagem subir, por isso eu coloquei um A ali no final. Já o varistor, ele vai te proteger contra alta ou surtos da tensão, tá? Quer dizer, da voltagem. Essa que é a diferença. Então muita gente diz assim, caramba, eu tinha lá um fusível e ele não protegeu, deixou queimar, né? Quantas vezes não aconteceu isso com vocês, né? Tá com fusível lá, mas queimou do mesmo jeito. Né? Então por quê? Porque você teve foi uma sobretensão, não foi uma alta corrente, entendeu? Geralmente quando você tem algum aparelho que concorre na tomada, sei lá, o cara resolveu ligar a geladeira dele na mesma tomada do computador, lógico, o fusível vai espocar. Por quê? Porque tem uma alta corrente na linha de entrada. Tu trocou? Mas em qual aparelho? Mas ele estava ligado numa régua. Ah, eu acho que não. Mas geralmente estão ligados na parede mesmo, na tomada comum. Mas esse fusível estava dentro do micro-ondas? Então vem cá, essa tomada era de uma casa qualquer? Era tua casa, não, né? Não, não. Era onde essa tomada? Era na casa, era na fábrica ou na casa? É, na casa do cliente, né?
Ah, então, meu filho, só tem uma explicação. Tu sabe qual é, né? A fase que estava nessa tomada estava junto da geladeira e junto do ar-condicionado dele também. Geralmente é isso com geladeira, né? É, Troca de tomada, coloca uma tomada só pra ele, porque isso. Então é isso que acontece. Então a alta corrente, a alta amperagem, ela vai acontecer lá no circuito da tua casa. Vamos supor aqui, vamos supor que aqui é o relógio, né, lá da tua casa. O relógio, tá. Aqui tá chegando 110, aqui tá chegando mais 110, bonitinho. Aqui tu tem um outro neutro, né? Isso para casa que é bifásica, né? Tem um neutro aqui. A casa que é trifásica, ela tem mais um 110 aqui, certo? Aí o que acontece? Aí vai lá pelo circuito da casa, blá. Aí vamos lá, o circuito da casa passando aqui, se dividindo em tudo que é lugar o circuito, tá? Eu não vou nem emendar aqui os três porque eu sei que vai dar caca aqui, isso vai dar curto. Tá bom, então vamos lá. Aí tem o neutro. Espera aí, deixa eu passar o neutro por fora aqui. Passar o neutro por fora. Aí o neutro, ele vai passar aqui por fora, né? Ele vai vir aqui, vai vir um aqui e outro aqui. Aí vamos supor, o cara bota aqui, ó. O cara bota aqui a geladeira, fazer um G de geladeira. Aí o cara bota aqui o ar-condicionado. Beleza. Aí o cara coloca aqui o computador dele. Beleza. Eu pergunto, se o cara ligar o micro-ondas aqui, vai ter problema? Não. Por quê? Porque o micro-ondas ele está numa só fase aqui, né? Numa só fase e num só neutro, sem problema. Mas vamos supor que o cara dê na doida lá de fazer isso aqui. O micro-ondas deles é 220, né? Aí ele pega aqui, ó. Ele pega esse 110 aqui, certo? E faz uma ponte desse outro 110 aqui para ligar o micro-ondas dele. Olha lá, cara, o micro-ondas que já consome em torno de 12 amperes, ele já consome em torno de 12 amperes. É a média de um micro-ondas quando ele passa muito tempo ligado, lá torrando as coisas dentro dele. Aí o cara ainda vai concorrer com um ar-condicionado que chega a 7 amperes, ainda vai concorrer aqui na mesma fiação, ó, você vê que na mesma fiação aqui está a geladeira que concorre com mais 5 amperes, 5 a 7 amperes. Então vamos somar 12 mais 7, 19 mais 5 já passou dos 20 amperes. Então o que é que vai acontecer com aquele fusível do micro-ondas, que é só 20 amperes, vai passar do limite dele, então ele vai estourar. Então é isso que está acontecendo lá, o Marcelo, na rede daquela casa lá. mas geralmente é isso mesmo. Eu sempre te indica, né? Deixar só uma tomada e tal, Refazer o balanceamento de fase. geralmente o pessoal não quer nem saber, não. Quer nada, não quer. Aí troca, aí já queima o fibra, troca os capacitores. Não, aí olha só, aí tu coloca um fusível de 30, quem queima é o ar-condicionado. Aí o cara salva o micro-ondas e destrói outra coisa. É complicado, cara. Então bora lá. Acontece, é isso mesmo. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença então? Agora bora entender como é que funcionam os dois em relação ao circuito. Isso geralmente, ó, deixa eu deixar bem explícito aqui, que isso geralmente é aplicável a AC, tá? Não é DC, porque o AC, que é a corrente alternada, que vai chegar em amperagens altas e tensões altas, tá? Então, geralmente, já que esses dois componentes são usados em circuitos de proteção, então a proteção é na entrada, é justamente em AC, tá? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui de circuito para vocês. Então, eu tenho aqui, para a gente entender melhor como é que funciona essa proteção. Eu tenho aqui aquele símbolo do AC, né? Todo mundo conhece aí. E eu vou botar bem aqui, logo na entrada, né? Vou botar aqui um fusível. Vou botar logo um fusível aqui. E aqui na descida logo, eu já vou botar aqui um... Não, na descida não. Isso aqui vai alimentar, a gente sabe muito bem que isso aqui vai alimentar um circuito inversor aqui, onde vai ter as placas, né? Vai ter aqui as placas. Aí depois vem aquele sistema de diodos. Lembra que a gente viu? Né? De diodos que vão fazer a inversão para DC, certo?
Mas isso aqui não interessa. Isso aqui a gente já sabe. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que justamente como a energia está fazendo esse sentido aqui, ó, tá? Já que a energia alternada ela volta, a gente sabe disso, que a energia alternada ela volta, e ela pode até voltar num duplo sentido. Por exemplo, se tiver aqui um outro circuito, ela pode tomar um outro sentido. Em vez de fazer assim, ela pode até fazer assim, ó. Ela pode vir por baixo e tomar um outro sentido. Então, a gente já sabe isso aí, que a corrente alternada ela faz isso daí. Agora, o problema é, como é que eu vou proteger isso aqui? Porque eu sei que aqui no caso desse meu exemplo, eu só vou com o fusível ali proteger a alta amperagem. Quer dizer, o que estiver sendo consumido para cá, ó, o que tiver para cá, o que tiver para fora aqui em outros aparelhos é alta amperagem. Quer dizer, alta corrente. É alta corrente. Certo? Deixa eu desenhar menor aqui. É alta corrente. Mas como é que eu vou agora, já que eu tenho aqui passando, digamos, eu tenho passando aqui 110 volts e aqui eu tenho passando também 110 volts. Certo? Aí vem a pergunta, aqui já não é corrente, é tensão. A gente já aprendeu desde as primeiras aulas que A sobre V é corrente sobre tensão, ou tensão corrente, mas aqui está separado, aqui é corrente, aqui é corrente e aqui é tensão. Então vem a pergunta, se de repente a tensão subir abruptamente para, sei lá, 190 volts, o fusível vai proteger? Sim ou não? Não. Isso, não vai proteger, vai dar caca. Vai dar caca. Então, para isso existe quem? O Superman, Mulher Maravilha, seja lá o que for. Existe o varistor. Certo? O varistor. Rapaz, vocês sabiam que o varistor é o que mais é difícil de você comprar ou saber a medida certa dele? A gente vai ver quando a gente reconhecer os componentes. Na sétima aula vocês vão ver como tem muita diferença do varistor. Aí você coloca aí um varistor. Por quê? Agora é que eu quero entender dinamicamente, através das forças elétricas, por que que o varistor ali vai proteger contra a alta voltagem. Olha só, vai proteger da alta voltagem, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender mas eu vou ter que apagar o outro lado ali, ó. Tá? Tem que apagar aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais. Primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, que o varistor ele tem uma curva. Aqui a gente vai ter que fazer um plano para vocês entenderem melhor isso aí, tá? Ele tem uma curva. O varistor, por si só, vamos chamar isso aqui de voltagem, tá? E isso aqui vamos chamar de tempo. Aliás, não, ao contrário. Ao contrário. Vamos chamar isso aqui de voltagem e isso aqui de tempo, tá? Então, V de voltagem, T de tempo. O que acontece é que o varistor, ele é chamado também de VDR, tá? Às vezes você compra assim na loja, eu quero um VDR, aí o cara já sabe que é um varistor. Por quê? Porque VDR é Volt, isso vai estar na apostila, tá? É Volt Dependent Resistance, quer dizer, resistência dependente de voltagem. Por quê? Porque o varistor, ele tem uma ampla resistência, tá? Ele tem uma ampla resistência. E olha que é na casa mais ou menos de 1000 mega-ohms. Cara, isso é uma resistência muito alta. 1000 mega-ohms é muita resistência. Quer dizer, não passa energia. Então, na prática, não passa energia aqui. E como não passa energia, a energia fica retida aqui, ó, não há consumo, tá? Mas aí vem a pergunta, tá, eu já sei que não vai passar energia, mas como é que ele vai proteger? Aí é que está o detalhe. Quando ocorrer, numa curva de tempo que a gente vai ver aqui, quando ocorrer da alta voltagem ou alta tensão passar por ele,
em um determinado tempo, ele vai perceber que a tensão subiu demais. Aí o que, que ele vai fazer? Ele não vai deixar a tensão seguir aqui, ó. Ele não vai deixar ela seguir. Ele vai trazer para ele a sobretensão. Olha que bacana, né? Que ótimo. Subiu demais a tensão, ele retém para ele sem deixar passar, entendeu? E devolve o resto da sobretensão para o circuito emissor da sobretensão. Então o que pode acontecer é a tua tomada pegar fogo, ou sei lá, o teu cabo aqui da tomada pegar fogo, ou um outro aparelho lá queimar, o teu micro-ondas, ou alguma coisa, mas o teu aparelho eletrônico aqui é salvo pelo varistor. Né, que é bacana essa proteção dele, mas como que acontece? Da seguinte forma. A proteção acontece da seguinte forma. No tempo zero, vamos chamar isso aqui de tempo zero, tá? E vamos chamar aqui de voltagem máxima. É a voltagem máxima que ele foi projetado, o varistor, tá bom? Normalmente, se a voltagem máxima, conforme for passando o tempo, a voltagem não subir, não chegar na medida máxima que ele foi projetado, por exemplo, aqui ele chegou até aqui e chegou numa voltagem, vamos supor que ele foi projetado, para 15 volts, tá? Não, 15 é muito pouco, o varistor é para AC, pô. O varistor é para AC. Vamos supor que ele foi projetado para 118 volts, tá? Ele foi projetado para isso. Aí o que acontece? Até esse tempo aqui, ó, até o zero aqui tá 110, bonitinho. Então ele vai estar isolando perfeitamente. O que vai acontecer é que conforme o tempo passar, a voltagem ela for subindo exponencialmente. Se ela subir antes de completar o tempo de proteção, ela tem que subir exponencialmente. Ela vai ter que subir 8 volts, não é isso? Essa diferença? São 8 volts. Então, se ela subir e passar aqui, ó, o que é que ele vai fazer? Ele simplesmente faz isso, ó. Ele corta a energia, ó. Ele corta a energia, é isso que ele vai fazer. Entendeu? Então, quando você compra um varistor, você tem que comprar ele pela velocidade, ó, desculpa, pela voltagem máxima de trabalho dele, que a gente chama de voltagem de rompimento, que a gente chama. E também pela resistência. Só que a resistência não faz diferença. Por quê? Porque como ele não passa energia normalmente por ele, a resistência não interessa. A gente já sabe que é super alta. A resistência dele é altíssima. Todos eles têm resistência altíssima, justamente para não deixar a energia passar. O que acontece é que quando a energia que passa por ele aqui, a energia ela vem aqui e tenta passar por ele. Aí vai subindo aqui, vai subindo. Aí ocorreu um pico de sobretensão, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar passar a corrente. No que ele deixa passar, ele rompe. Quer dizer, ele dá um rompimento no isolamento e deixa a corrente de volta passar para cá. Agora, se essa margem for muito alta, ele subir exponencialmente aqui, o pico de tensão sem parar, ele queima. Ele simplesmente isola, ele torra ou explode. Quem já viu uma fonte de computador fazer assim, pá! Né? Quem não já viu? Vocês já viram uma fonte fazer isso de computador? Pois é, então. Ela faz pá! Já era. O que é aquele barulho? É um varistor que estourou, tá? Por quê? Porque o máximo dele lá era 127. Como tu ligou em 220, exponencialmente subiu. Aí o bicho não aguentou a pressão e estourou. Mas pelo menos é melhor ele estourar do que tu perder todo o resto que tá para cá, ó. É isso mesmo, Matheus. Então, resumindo, é melhor ele estourar do que passar toda aquela sobretensão para cá, ó, pro resto do circuito do aparelho. Então ele salva teu aparelho, tá? E consertar fontes, muitas vezes, pessoal, assim, de cada 100 fontes que queima, 20 ou 30 basta tu trocar os varistores que já resolve o problema, tá? Agora deixa eu explicar, tirem um print da tela que eu vou explicar como é que isso acontece de forma eletrostática. Eu vou explicar como é que acontece isso aí. Podem tirar o print aí da tela.
Já, pessoal, então, vamos lá. Já, Sandro? Beleza, então, vamos lá. Vou explicar como é que isso acontece. Acontece da seguinte forma. Todo mundo sabe que a eletricidade AC, né, a energia AC, ela não é perfeita, né? A gente sabe que o DC, a energia AC, ela tem um problema. É que a energia... Quando a gente faz um gráfico de energia DC, geralmente ele é assim, ó. Ele é exponencial para cima. Mas quando a gente trabalha com DC, a coisa é diferente. Por quê? Porque como a DC ela tem dois sentidos, né? Aliás, a AC, desculpa, ela tem dois sentidos. Ou ela faz assim, ou ela faz assim, ó. Entendeu? Então, o que acontece com a energia AC é que muitas vezes ela não respeita esse limite aqui, ó. Tá? E às vezes não respeita esse limite aqui e nem respeita esse limite aqui. De que forma? Dessa forma assim, ó. Se a onda senoidal AC for perfeita, ela vai ser assim, ó. Como você pode ver aqui, ó. Vai ser assim. Então tá dentro disso daqui, ó. Tá dentro disso daqui. Mas às vezes acontece o que nós chamamos de picos, tá? Existem picos pequenos. Vou fazer um outro pico aqui, ó. Um pico pequeno assim, tá? E aí vai. Esse tipo de pico que ocorre, que é os chamados ruídos eletrostáticos que acontecem na corrente AC, ainda mais se o condutor que conduz ela não estiver no estado perfeito Coulomb de carga, acontecem esses ruídos. Só que esse tipo que eu estou fazendo não aflige tanto o teu circuito transformador ou o teu circuito AC. O problema é quando você tem isso aqui, ó, picos assim, ó. Entendeu? Esses tipos de picos aqui, ó. Esses tipos de picos, quando eles duram mais de 5 milissegundos, aí o bicho pega, tá? E é aí que há necessidade de ter o varistor lá na entrada, tá? O varistor. Por quê? Porque se o varistor perceber, é justamente esse tempo aqui, esses 5 milissegundos, é justamente aquele tempo que eu desenhei para vocês aqui, ó, aquele T sobre voltagem. Se esse tempo aqui ele passar acima de 5 milissegundos, aí já era. Aí o varistor vai proteger, ele vai desviar, porque vai passar aqui, ó, exponencialmente do limite de voltagem dele, vai passar e ele vai desviar a corrente para ele mesmo, como um protetor. Ou devolver a corrente lá para a rede AC, já que a AC tem dois sentidos, vai e volta, né? Entendido? Então, pessoal, isso aqui não precisa anotar não, que vai estar na apostila de vocês, tá? Então é por isso que o varistor, ele tem isso aí. Agora vem a pergunta, como é que eu compro um varistor? Como é que eu sei a medida de um varistor? Aí é que está o problema, tá? Não vem escrito nele, não vem escrito quantos volts ele trabalha, tá? Não vem escrito a amperagem de trabalho dele, não vem escrito nem quantos ohms tem lá. Os ohms não interessam, que a gente sabe que são na casa de milhões e milhões de ohms, então isso aí não interessa. Mas a voltagem não vem escrito. E aí, como é que eu vou saber? Bom, se por acaso eu queimou um varistor da minha placa, ou aquele varistor não funciona mais, a gente vai ver na 7ª aula como os varistores dão defeito. A gente vai ver fisicamente ele com defeito. Aí só de olhar para a placa, só de olhar para ela, você vai já saber qual é o varistor que já está bombado ali. Então, olha só. No caso do varistor, ele vem com código, digamos V10 U25. Vem escrito nele assim, ó. Vem um código, né? Só que esse código não quer dizer nada. Aí é que está o detalhe. Não, aí você pensa até 10 volts, sei lá, 25 Coulomb, alguma coisa. Não quer dizer nada. Isso aqui nada mais é do que um número de série. É um número de série de modelo. Tá? Modelo sobre tensão. Mas nem a tensão muitas vezes vem escrito nele. Nem sempre vem. Tá? Aí vem a pergunta, mas e aí? Eu vi lá que ele está com defeito, como é que eu vou trocar ele? Simples, você vê lá qual é o código que está escrito nele
Se der para você ler o código, você vai na loja e diz, ó, eu quero um varistor V10 U25. Aí o cara vai lá na loja ver se ele tem um varistor V10 U25, né? Aí vem a pergunta, e se não tiver nada escrito? Aí lascou-se, né? Como é que o cara vai saber qual é o modelo do varistor, o modelo sobre tensão dele para trabalhar em proteção sob alta tensão? Aí tem uma maneira. Você vai ter que saber pelo menos o projeto da placa, você vai ter que baixar da internet o projeto da placa. E lá no projeto da placa vai estar o desenho do varistor assim, ó. Isso mesmo, Matheus. Você vai pegar o desenho do varistor que vai estar assim desenhado, né? E vai estar escrito aqui no varistor, pelo menos a voltagem dele de proteção. Vai estar escrito, digamos, sei lá, 156 volts. Vai estar escrito lá no projeto. Entendeu? Beleza, eu já sei qual é a voltagem de proteção. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar numa loja e dizer assim, olha, eu quero um varistor de rompimento. A gente diz assim, ó, rompimento, tá? Eu quero um varistor de rompimento de 156 volts. Isso se tiver escrito no projeto, tá? Mas nem sempre vai estar escrito no projeto. Se não tiver escrito nada, ele pelo menos ele vai colocar lá no projeto isso aqui, ó. Deixa eu colocar de novo os 156 volts isso aqui. Vai estar escrito o código, digamos, V10 50X. Isso aqui tem que estar escrito no projeto, tá? Mas mesmo assim vai ser isso ou isso. Não vai ter os dois escritos. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não vai ter os dois, nem o modelo e nem a voltagem. Ou vai vir a voltagem no projeto, ou vai vir um modelo. Mas aí é que está o problema. Se vier escrito no projeto, a voltagem, eu posso comprar qualquer um, desde que tenha essa voltagem de rompimento, tá? Agora, se vier escrito modelo, fica a dúvida, qual é a voltagem dele? Né? Aí, nesse caso, eu tenho que procurar na internet. Aí você vai dizer assim, e se o cara morar no outro planeta e não tiver internet? Então, tem na internet as tabelas, tá, que eu vou mostrar para vocês. As tabelas dos fabricantes, tá? Aí, na internet, as tabelas dos fabricantes vai ter o código e vai ter a voltagem de rompimento. Aí, na tabela dos fabricantes é que você acha isso aqui, ó. É que você acha, tá? Entendido então, pessoal? Como é que você identifica o varistor? Ah, consegue sim. Se você levar, se você tirar, você vê lá, a gente vai ver na 7ª aula que eles abrem. A gente vai fazer até uma experiência de um que vai abrir assim. A gente vai jogar uma tensão alta nele, ele vai abrir. Aí você vê que aquele varistor já está todo lascado lá, rachado, aberto ou queimado. Você pode tirar ele e levar para o cara da eletrônica, que eles já estão acostumados lá a saber, pelo modelo, pela forma física, eles estão acostumados a saber medianamente qual é a tensão de trabalho e o modelo dele. Agora, olha só, quem não tem internet, eu vim de uma época que quando eu mexia com eletrônica, comecei a mexer mais ou menos com 16 anos de idade. Nessa época não existia internet. Hoje eu tenho 51, então imagina, naquela época a internet era um sonho ainda. Como é que a gente sabia as referências de diodos, de varistores, de resistor? A gente comprava, ó, isso aqui, ó, manual. A gente comprava os manuais de tabelas de referência. Hoje todas essas tabelas estão na internet, mas na época a gente tinha que ter um monte de livro lá na prateleira, referências de diodos, referências de varistores e assim por diante, tá? Hoje não, graças a Deus está tudo na internet. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu vou tirar o quadro e compartilhar uma outra tela para vocês verem como é que a gente encontra na internet isso daí, tá? Então deixa eu só chamar um outro aplicativo aqui. Chamar aqui o Firefox. Eu vou mostrar para vocês como essas tabelas estão disponíveis. Então, abri o Firefox, agora eu vou tirar o quadro aqui, tá, pessoal?
E vou compartilhar o Firefox agora aqui. Deixa eu só ampliar ele agora. Vocês estão vendo aí o Firefox, não estão? Então, deixa eu procurar aqui. Tabela. Varistor. Ele vai trazer de vários fabricantes aqui, ó. Tá aqui. Esse primeiro aqui que vocês estão vendo, que eu estou apontando, é de um fabricante. Mas aí vem outros aqui, ó. Tabela de código varistor e qualidade de potência. Aqui é do Scrib. Isso aqui tá aqui. Solda Fria, ó, é um fabricante de varistor. Aqui Electro Industrial, é russa, é representante lá de uma filial da Rússia, ó, que fabrica os varistores também. E aí vai. Mas deixa eu abrir as imagens aqui para vocês verem, ó. Às vezes eu encontro nessas imagens, em 4 tabelas dessa aqui eu já encontro as referências. Por exemplo, eu vou abrir uma tabela aqui. Deixa eu abrir essa aqui, por exemplo. Deixa eu abrir aqui numa... Pô, mas essa aqui é de baixa definição, deixa eu pegar de alta. Deixa eu ver aqui, ferramentas, tamanho da imagem, grande. Pronto. Aí vamos pegar essa tabela aqui. Aí vamos abrir ela numa outra guia. Aqui, agora eu vou ampliar. Vou ampliar aqui. Vocês estão vendo aqui o código? Onde eu estou passando aqui a lupa, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Tem o código na primeira coluna e bem aqui em cima diz, ó, o AC, voltagem AC deles, ó. Tem aqui até de alta, ó. Tem aqui de 300 volts, olha, tem de 460 volts o rompimento. Esses varistor é para redes elétricas trifásicas, ó. 460 o rompimento dele aqui embaixo, ó. E aí vai, aqui em DC também existe para DC varistores, ó, já são de voltagens um pouco diferentes, tá? E se você olhar bem, ele mostra aqui a voltagem interna que ele retém, ó. Aqui o limite dele é 14, mas ele retém 18 dentro dele. E aí vai, tem várias outras. Aqui watt, qual é o consumo dele na hora que ele protege, qual é o consumo dele, ó, em watt no circuito. E assim vai. Então você consegue achar nessas tabelas com facilidade as referências dele, né? Eu digo assim, se você pegar aqui da internet e baixar umas 10 tabelas dessa, você já vai ter 50% de todos os varistores que existem. Porque um fabricante geralmente segue a mesma nomenclatura de outro fabricante quando ele fabrica dimensionalmente, fisicamente ou com os mesmos materiais do outro fabricante. Então geralmente eles acabam usando o mesmo código. Então baixando umas 10 tabelas dessa daí, você já vai ter quase tudo que é código, tá? Então deixa eu voltar aqui para o quadro. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Vamos transmitir o quadro de novo aqui. Pronto. Só. Apareceu o quadro aí para vocês? Então, então agora pode tirar o print aí sobre como é que vocês vão atrás, né, das referências, que agora a gente vai passar para o último componente de hoje, que é os indutores. Tirem o print aí e me avisa quando eu terminar de tirar o print. Ok, então vamos lá. Então vamos falar agora dos indutores. Esse aqui é quase o contrário do varistor, tá? Indutores. Também é da parte de proteção, mas ele além de proteção, veja só, ele além de proteção, ele faz retificação, tá? Retificar. É um outro componente que faz também retificação, o indutor. Primeiro deixa eu explicar bem o que é o indutor para vocês. A gente sabe que todo condutor, né, fazer aqui um condutorzinho, a gente sabe que todo condutor ele vai conduzir ou energia AC, que no caso
aqui ela vai tender ou a essa direção ou a essa direção, né? A gente sabe que em DC o condutor ele só vai ter uma única direção contínua, que geralmente é positiva, tá? Geralmente é positiva e carrega os elétrons negativos para uma polaridade aqui, no caso de um polo negativo. Então nós temos aqui, ó, em DC, temos um polo. Caramba, deixa eu desenhar o polo aqui. Temos o polo positivo, da onde sai elétrons para ir por polo negativo. É isso que eu digo que em eletrônica confunde muito, porque em AC a gente sabe que é um conjunto de potência em elétrons, né? E em DC não, é o polo positivo que sai a continuidade para chamar os elétrons para novamente entrar pelo polo negativo e serem rearmazenados ou reequalizados dentro da pilha ou da bateria. Beleza. Então, tanto numa como outra, tá? Tanto numa como outra, eu tenho aqui o condutor. Tanto uma como outra eu tenho aqui o condutor. Aí o que acontece? Se esse condutor tiver isolamento, se ele tiver isolamento, ele vai passar a mesma carga que tiver no contato dele para outra extremidade. Às vezes se perde, existe uma perda que a gente chama de perda de aquecimento Coulomb, ou perda Joule-Coulomb. Existe uma perda, mas não é tão alta, vai depender da qualidade vai depender da qualidade do teu condutor. Se ele estiver novinho, um metal novinho, ele vai transportar sem perda, mas se estiver já muito deteriorado o condutor, ele vai ter uma perda alta. Agora imagina esse condutor, tu imagina esse condutor sem isolamento, né? Você tem os elétrons aqui, ó. Os elétrons aqui, muitos deles vão se dispersar aqui para fora através de um campo magnético, de um campo eletrostático. Todo mundo conhece a teoria do campo eletrostático. Aí o próprio campo eletrostático vai jogar os elétrons para fora aqui, chegando muito pouquinho os elétrons aqui, ó. Então a carga inicial vai ser diferente da carga final, tá? O problema é que existe uma maneira de contornar isso aqui. Foi para isso que inventaram os indutores, tá? De contornar e de proteger também. Ele vai retificar e vai gerar uma proteção, e é isso que a gente vai entender agora. Então bora lá. Deixa eu apagar aqui, isso aqui por enquanto não é tão importante, é só para explicar o porquê que inventaram os indutores, né? Então olha só, o que acontece é que a corrente elétrica, ela vem no condutor e ela chega do outro lado do condutor. E pode haver alguma coisa a nível físico, elétrico ou eletrostático que pode haver perda ou uma sobretensão, aliás, uma sobrecorrente, né? Uma corrente alta. Pode acontecer isso aqui ou uma corrente baixa. Pensando nisso, um cientista chamado, agora eu não lembro o nome dele, é Henry alguma coisa, ele colocou aspirais, tá? São aspirais, ele colocou essas aspirais em uma bateria, e ele percebeu que essa espiral, ela gerava um campo eletromagnético de retenção. Então a gente costuma dizer o seguinte, ó, se a condução da corrente é dessa forma, o campo magnético vai ser ao contrário, entendeu? Não é bem ao contrário não, ele vai ter uma direção assim, ó. É uma direção nesse sentido, ó. Entendeu? Quer dizer, o campo magnético vai ficar correndo aqui ao redor dele desse sentido. Agora, se a corrente vier no sentido contrário, aqui, ó, vamos supor que ela vem aqui no sentido contrário, né? Aí nesse caso, também o campo magnético vai ser o contrário, tá? Também vai ser o contrário o campo magnético. Então a gente costuma dizer assim, ó, é para onde o teu polegar indica, ó. Por exemplo, se o polegar está indicando para cá, então a corrente vai ser nesse sentido assim. Se o teu polegar estiver indicando para cá, então a corrente vai ser contrária, vai ser assim, ó, tá? Então justamente essa posição aqui é que faz a energia mudar, o campo magnético mudar de sentido.
Mas o que que acontece no final das contas quando esse campo magnético ele é gerado? Acontece isso aqui que eu vou mostrar agora. Acontece isso aqui. Eu vou fazer só um anel aqui, tá? Só um anel. Vamos supor que a corrente vá nesse sentido aqui, certo? Como ela está vindo nesse sentido aqui, ó, então ela vai subir para cá, ó. E quando ela chegar aqui, ela vai fazer uma força contrária, ó, de descer. Então aqui ela sobe e aqui ela desce. E nesse movimento aqui é que você cria o campo chamado campo magnético, que ocorre dentro da bobina, tá? Aí o que acontece? Esse campo magnético aqui, ele vai diminuir a passagem da... Agora, meu Deus, espera aí, deixa eu lembrar aqui. Agora deixa eu lembrar. Pronto, rapaz, esqueci qual era a palavra certa. Deixa eu só lembrar aqui. Ah, sim, ele vai diminuir a corrente, tá? Ele vai diminuir a corrente e vai manter a tensão. É isso que vai acontecer por conta desse campo eletromagnético, tá? A corrente vai ser diminuída, quer dizer, vai cair um pouco a amperagem e vai manter a tensão. Só que veja bem, ele só vai fazer isso quando a tensão e a corrente, no caso a tensão e a corrente, chegarem em valores específicos. O único problema é que a gente não tem como equacionar, a gente pegar um resistor, aliás, um indutor, a gente não tem como pegar um indutor e saber qual é a corrente que ele vai reter e qual é a tensão que ele vai passar, tá? Normalmente ele passa a mesma tensão de entrada. Por exemplo, se entrou aqui 3 volts, vai sair aqui 3 volts, tá? Mas se tiver, por exemplo, aqui, vamos pegar uma corrente alta, vamos supor que pegue 2 amperes, pode ser que saia menos aqui, saia 0,2 ampere, entendeu? Pode acontecer isso. O problema é que a gente não sabe, não vem escrito nele, não vem definido nele como é que é isso daí. Então o que acontece? Normalmente essa diferença que existe aqui, ó, daqui para cá, essa diferença nós vamos chamar de fator Henry, que é o nome do cientista lá, Henry, tá? Henry. E é representado pela letra H, tá? É representado pela letra H. Entendido, então? Aí vem a pergunta, como é que eu posso calcular, então, o Henry que eu quero de saída aqui nesse indutor, né? O Henry que eu quero de saída. Bom, é muito simples, ó. Você vai fazer dessa forma. Você vai pegar o Henry, vai ser igual a corrente de entrada, vai ser igual a corrente de entrada dividido pela voltagem, ou aliás, pela tensão. Pela tensão. Aqui é ampere e aqui é volts. Certo? Fazendo esse cálculo, você chega a esse valor aqui, ó. Você vai chegar a esse valor aqui, ó. Certo? Mas um valor X henries, tá? X henries. Aí você vai chegar até que ponto ele reduz. Esse valor não é um Henry, eu quero que vocês entendam isso, tá? Esse valor não é o Henry. Tá bom? Não é o Henry, é um outro valor. Então vamos pegar aqui o cálculo. Nesse caso aqui, pessoal, quanto ficaria 2 dividido por 3? Quanto seria? 2 dividido por 3. Calcula aí, Matheus. Quanto é que é 2 dividido por 3? Peraí que eu me
me embolei todo aqui no menu. Mas dá uma, diz mais de 0,6. Quanto? 0,6. Isso, então, quer dizer, eu tenho... Isso, eu tenho 0,66 henries, tá? É o que eu tenho. Então, o valor desse indutor é isso, 0,66 henries. Mas ele não vai me dar aqui 0,66 amperes. Ele vai me dar um outro resultado, certo? Mas eu tenho que saber o henry dele na hora de comprar, tá? Mas ele vai me dar um outro. O problema é que a gente não tem como equacionar para saber esse valor resultante. Por quê? Porque esse valor vai depender da variação desse aqui. E é aí que entra a proteção do indutor. O indutor, ele protege contra alta corrente. Se a amperagem dele subir demais, ele vai reter aqui parte dessa amperagem, como eu mostrei aqui, ó, vai ser menos corrente e vai manter a tensão. Então, enquanto que o nosso amigo varistor, que nós vimos ainda há pouco, ele retém a alta tensão, o indutor vai reter a alta corrente. Então, essa que é a vantagem do indutor. Agora, fisicamente falando, o indutor, geralmente, ele é um núcleo de ferrite com uma bobina enrolada nele aqui, ó. É um núcleo de ferrite com uma bobina enrolada. Quem já viu placa-mãe, já deve ter visto isso aqui em placa-mãe, ó. Um negócio assim, com uma bobina enrolada bem assim, ó. Vocês já viram isso em placa-mãe, né? Tem umas bobinas altas assim, redondas, enroladas, com tipo como se fosse uma bobina mesmo de dourada enrolada. Isso aqui são nada mais do que indutores. Existem vários tipos de indutores que a gente vai ver na 7ª aula, tá? Os tipos dele. O único problema é que o indutor, outro problema que existe no indutor, é que com um multímetro normal, o multímetro, a gente não consegue medir isso aqui, ó. O Henry, a gente não sabe quanto é a indução em Henry dele. A única maneira da gente saber a quantidade de Henrys aproximada de um indutor é fazendo esse cálculo aqui, ó, tá? Que deu 0,66. Então a única maneira que tem é a gente fazer esse cálculo, mas não quer dizer que ele seja exatamente 66, tá? Para testar o indutor, para saber se ele está realmente dando os Henrys, quanto é o valor de Henry dele, precisa de um aparelho chamado de LC-meter. É um aparelho que é raro de encontrar. Eu vou ver se eu consigo emprestar um aparelho desse até a 8ª aula. Que com LC-meter a gente consegue saber exatamente isso aqui, ó. Quantos Henrys tem o indutor, tá? Então a gente chega à conclusão seguinte, ó. Essa é a conclusão principal que eu vou marcar aqui, ó. Que quando a corrente sobe demais, ele retém, tá? Ele retém. É isso que ele faz. Quando a corrente sobe demais, ele retém a corrente. Mas, como eu mostrei aqui, ele mantém a tensão de saída, tá bom? E como ele é representado nos circuitos? A representação dele geralmente é assim, ó. Vem aqui a linha de corrente, aí vem, geralmente são 4 bobinas que desenha, e vai ter geralmente um pauzinho aqui ou 2 quando tem um núcleo de ferrite, tá? Quando tem um núcleo de ferrite, que é essa parte central aqui. Agora vem a pergunta, peraí, professor, já que o senhor está dizendo que tem que desenhar um núcleo de ferrite aqui, vem a seguinte pergunta: existe dele sem núcleo? Existe. Existe sim. Existem bobinas que não tem núcleo. É só a bobina mesmo enrolada. E acabou-se. Entendeu? A gente vê muito em rádios antigos. Em rádio a gente vê muito. Se a gente abre um rádio, a gente vê lá uns fios enrolados que não tem nada no meio. Então naquilo é só para fazer a indução de desviar a alta amperagem. Tá? Agora eu pergunto, qual dos dois, por exemplo, já que tem esse aqui que é sem núcleo de ferrite, né? Que é sem o núcleo aqui,
Eu pergunto, qual dos dois tem mais Henry e qual tem menos Henry? Vamos ver quem adivinha aí. Qual deles tem mais Henrys e qual deles tem menos Henrys? Pensem aí, pensem aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual desses tem mais Henrys? É esse com núcleo de ferrite ou esse sem núcleo de ferrite? Eu acho que Isso, o que tem núcleo de ferrite, quem foi que respondeu? Foi o Sandro? É, Marcelo, você é o cara também, mano. É isso mesmo. Isso aqui tem mais Henrys, tá? Tem mais capacidade de reter a alta corrente, um sobressurto de corrente. E esse aqui, Adriano, o núcleo de ferrite ele aumenta o campo eletromagnético. Né? e isso, aí você aumenta os Henrys, aumenta os Henrys. Só uma dúvida, com relação a corrente de entrada e a corrente de saída dele, que vai ser sempre proporcional e tem alguma regra para isso? Não, vai ser sempre proporcional. E geralmente não altera tanto, tá? Geralmente ela só altera se junto com ele tiver alguma outra coisa no circuito, uma resistência, um capacitor. Geralmente ele não trabalha sozinho, tá? Geralmente quem faz os projetos não bota ele sozinho, que ele não faz milagre. Tem que ter um capacitor, alguma coisa aqui junto com ele para fazer a tensão se manter a mesma. Mas uma coisa é certa: quando a corrente chegar no limite do Henry dele, ele vai diminuir a corrente, porque ele tem um limite de corrente. É isso que eu quero que tu entenda, Sandro. Ele tem um limite de corrente. Se chegar a passar dos Henrys que ele foi projetado, ele retém a corrente. Ele retém, ele para a corrente e deixa passar só um pouquinho da corrente com a mesma tensão. Isso daí, imagina só. Você tem uma fonte de computador, né? E o teu computador acabou de ligar. Bom, o teu computador está só carregando o sistema, dando load, e não está processando GPU, não está dando áudio, não está fazendo nada disso. Mas chega uma hora que tu vai entrar no game, onde a GPU vai processar milhões de coisas, a memória de vídeo vai também precisar de tensão, amperagem, e a tua fonte ela vai começar a fazer isso, ela vai começar a subir a amperagem, mas, veja bem, quando ela estiver em alta amperagem, ela não pode deixar a amperagem alta chegar na placa, entendeu? E é aí que entram os indutores em ação. O indutor vai ver que a amperagem está subindo, mas ele, eu não posso deixar passar essa amperagem toda para a placa. Então ele deixa passar só aquela amperagem que a placa precisa. Então essa vai ser a função do indutor. Entendeu, Sandro? Tá? Então essa é a função do indutor, é proteger contra a alta corrente, a alta amperagem. Porque vocês já perceberam que quando vocês ligam o computador e vão usando, dependendo da tarefa que vocês estão fazendo, a fonte vai esquentando, já perceberam? Tem hora que ela esfria e tem hora que ela aquece para dedéu, né? Então nessa hora que ela aquece, os indutores entram em ação, para não deixar aquela alta corrente dela passar para o computador. Mas aí você deve pensar, mas espera aí, se o computador está trabalhando mais, ele precisa de mais corrente. Então por que a fonte não deixa passar? Porque a fonte, quando ela esquenta muito, ela passa corrente além do que ela foi projetada. Por isso que tem fonte que queima. É quando ela passa além do que foi projetado. Aí os indutores vão fazer o quê? Ou eles reduzem ou eles isolam. Quando eles isolam, é quando a tua fonte do nada se desliga. Você está lá, o computador está esquentando pra caramba, aí vai do nada, ele se desliga o computador. Né? Porque o indutor isolou, o indutor cortou toda a corrente, porque passou abruptamente muito alta a corrente. Então o indutor vai lá e gera um campo magnético muito forte e isola a amperagem para não passar mais corrente, quer dizer, não passa mais água, né? Vai ficar sem água o cano, aí o computador se desliga. Vai ter tensão, mas não vai ter corrente. Então é por isso que muitas vezes os circuitos eletrônicos digitais, eles são fabricados para se protegerem. Então existe na placa-mãe lá, se você olhar bem, existe lá as bobinazinhas de metal, que são exatamente para proteger ela contra a alta amperagem. Então ela se desliga automaticamente quando ela aquece muito. E a mesma coisa é a fonte, se ela aquecer demais, ou ela estoura ou ela se desliga. Tá? Então deu para entender bem aí os indutores, pessoal? Agora muita gente deve pensar, por que o nome indutor? Né?
Porque ele induz um campo elétrico de retenção. Então o campo elétrico está pequeno, aí vai subindo a amperagem, o campo elétrico vai crescendo. Vai crescendo a tal forma que ele segura todo aquele excesso de elétrons que está passando pelo cano. É como se o cano estivesse tremendo ali com alta pressão, mas alguma coisa vai lá e diminui a pressão daquele cano. Então ele induz um campo elétrico muito forte, justamente para reter essa passagem abrupta de elétrons que vai gerar uma alta corrente. Por isso que é chamado de indutor magnético. Mas a gente vai ver isso na sétima aula, na medição mesmo e na parte física dele mesmo. A gente vai ver isso daí depois, na sétima aula. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Agora vem a pergunta. Quer dizer que quanto maior o indutor, melhor? Ou menor o indutor, melhor? Cara, isso vai depender do projeto. Porque o indutor, você não tem como eu falei, não tem como medir o farad. Aliás, o Henry, não tem como medir aqui o Henry no multímetro, né? Se você tiver o LC meter, aí você consegue medir um LC meter, você pega lá um indutor, mete lá, ele vai te dizer quantos Henrys. Aí, então já sei, eu vou ter que ir lá na loja comprar um outro dessa mesma capacidade de Henrys, né? Mas tem que ter o LC meter. Mas aí é que tá, o indutor geralmente ele não queima, aliás, ele não estoura, né? Ele nunca deixa de funcionar. O que pode acontecer é dele pegar fogo. Não é estourar, não é explodir, ele simplesmente torra, ele fica torrado. Mas como não vem nada escrito nele, a única maneira mesmo é tu tirar ele dali, ver no projeto quantos Henrys são e compra um indutor da mesma quantidade de Henry. Agora, se ele tiver íntegro, não tiver quebrado e nem torrado, o que é que você faz? Você pega ele, tira da placa, ou na própria placa, você pega lá o LC meter e mede nos dois polos dele aqui, ó. Você mede nos dois polos. Aí o LC vai te dizer quantos Henrys são aquele indutor que está lá. Bom, pessoal, então a gente termina por aqui. Na sexta aula que a gente vai ter, a gente vai ver os últimos dois componentes básicos, que é o transistor e o triac, tá? E depois que a gente vê o transistor e o triac, na sétima aula eu já vou reapresentar todos esses componentes para vocês e aprender a testar e medir e fazer a leitura dos componentes, ok, pessoal? Então,